Então, meninos e meninas, vamos às nossas correções, tá? Lá, esse exercício de revisão está lá na plataforma do Poliedro. Quem não fez ainda, dá um pause no vídeo e vai lá fazer. Para quem já fez, vamos à correção. Tem uma tirinha da Turma da Mônica, que fala dos estados físicos da água, e depois vem: a água é encontrada em grande quantidade no meio ambiente e nos corpos dos seres vivos, sendo considerada, portanto, a substância mais comum do planeta. A seguir, são apresentadas algumas propriedades da água. 1. Sabor, sem sabor. 2. Ponto de fusão. 3. Sem cor. 4. Ponto de ebulição. 5. Sem cheiro. 6. Densidade. E 7. Volume. Agora, com essas informações e o que nós estudamos em sala e na videoaula número 1, responda as questões 1, 2 e 3. Questão 1. O que são as propriedades organolépticas? São aquelas que podem ser percebidas pelos nossos sentidos. Quais são elas nos itens aí? Sabor, número 1. 3, cor. 5, cheiro. Sabor, pelo paladar. Cor, pela visão. E cheiro, pelo olfato. 2. O que são as propriedades específicas da matéria e quais itens acima podem exemplificá-lo. Propriedades específicas são as propriedades de cada material e são usadas para diferenciá-las. Então, as propriedades específicas servem para separar um material do outro. Quais itens aí? O item 2, ponto de fusão. O item 4, ponto de ebulição. E o item 6, densidade. Questão 3. O que são propriedades gerais da matéria e quais dos itens acima podem exemplificá-la? São aquelas que estão presentes em qualquer material. Qual item? Item 7. Qual que é ele? Volume. Então, volume é uma das propriedades gerais da matéria. Leia as informações abaixo e responda as questões 4, 5 e 6. Aqui agora a gente tem um experimento. Vou fazer um desafio para vocês. Eu fiz lá um Instagram, professora Suzane, @professora Suzane, e quem fez a experiência ou vai fazer a experiência, tiver aí os materiais necessários em casa, porque não pode sair, faça a experiência, tire uma foto ou filme e me marque lá na publicação, ok? Vamos dar sequência. A fim de experimentar as propriedades gerais da matéria e a existência do ar, os alunos do 6º ano da Escola Jardim do Éden providenciaram. O que vocês vão precisar se quiser fazer a experiência? Um copo de material transparente, um chumaço de algodão, pode ser um papel toalha também amassadinho, um recipiente com água e fita adesiva. Após a separação desses materiais, eles encheram o recipiente com água, depois pegaram uma fita adesiva, um chumaço de algodão, pregaram, com a fita adesiva, um chumaço de algodão, um pedaço de algodão, no fundo do copo e com cuidado mergulharam de cabeça para baixo, em posição vertical, o copo no recipiente com água. Após 1 ou 2 minutos, retiraram o copo do recipiente de água, tomando sempre o cuidado de mantê-lo sempre na vertical, conforme a imagem. Se forem fazer a experiência, ao colocar o copo aí nesse bowl, que tem que ser de vidro para a gente ver, entrando, ou um outro recipiente, você deve mergulhar na posição vertical, não pode virar nem um pouquinho o copo para não deixar passar o ar sair. Porque a água não entrou no copo. No final do experimento, você vai ver que não molhou o algodão. Por quê? A água não entrou no copo, pois ele está cheio de ar. Questão 5. Qual das propriedades gerais da matéria pode ser confirmada por meio dessa experiência? Explique. Impenetrabilidade. O que ela diz? 2 corpos, água e ar, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Questão 6. Se inclinarmos lateralmente o copo, o algodão vai se molhar? Por que isso acontece? Sim, ele vai se molhar, pois dá para ver que a gente deixa o ar escapar, vê as bolinhas subindo na água. Isso mostra que o ar sai para dar lugar para
água. Questão 7. A questão 7 traz para a gente uma imagem, pede para a gente julgar é verdadeiro ou falso e justificar as falsas, corrigir as falsas. A ebulição é a formação lenta de vapor de água e ocorre, por exemplo, na superfície de rios e lagos. Não, a ebulição acontece de forma rápida e quando há um aumento de temperatura, colocar uma água com fogo na panela. 2. A condensação é a passagem do estado sólido para o líquido. Ela ocorre, por exemplo, no processo de formação de nuvens. Ok, as nuvens são feitas de vapor de água. Verdadeiro. O que a gente tem que lembrar aí? As nuvens, a nuvem, ela é formada por meio da transformação do vapor em pequenas gotas de água ou em cristais de gelo se tiver uma temperatura abaixo. E aí eu venho uma pergunta para vocês. Por que as nuvens então são brancas? A gente vê a nuvem branca. Os nossos olhos são capazes de ver a cor refletida pelo objeto no qual o raio solar, o sol está refletindo, tá? É como se fosse um prisma, tá? Que vai fazer vão unir todas as cores e o resultado da mistura de todas essas cores é o branco. Pergunta isso pro tio Claude lá depois. Na sequência, a maior parte da evaporação, o item 4, da água ocorre sobre os continentes. Errado, sobre os oceanos. A passagem do estado físico de sólido para líquido ganha calor, enquanto a passagem de estado gasoso para líquido perde calor. É isso mesmo, vai aumentando a temperatura, muda de sólido para líquido. Quando há o resfriamento, o gasoso volta a ser líquido. Questão 8. O que essas imagens aí têm em comum? Todas elas mostram a mudança do estado líquido para o gasoso. Mas essa mudança pode acontecer de 3 maneiras. Vamos lá. 1. É durante a evaporação que nós vemos a secagem de roupas no varal. A calefação é provocada quando a temperatura está muito acima das condições necessárias para a passagem do estado líquido para o gasoso. E a ebulição aqui acontece quando a gente adiciona um calor aqui, a água é fervida. Essa questãozinha 9, a gente tem que olhar o diagrama e respondê-lo. Analisar quantos átomos e quantas moléculas ou misturas há aqui. O 1 diz assim pra gente, o diagrama A tem 5 átomos. Só de olhar para cá, cada bolinha representa um átomo. Então, ele tem muito mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não são 13 moléculas, são 13 átomos. Quantas moléculas? 1, 2, 3, 4, 5. Não são 5 átomos, são 13. Não são 5 átomos. Tá trocado aqui, né? Na verdade, são 5 moléculas e 13 átomos. 2. O diagrama B tem 12 átomos. Vamos contar? 1, 2, 3, 6, 9, 12. Certinho. 4 moléculas. 1, 2, 3, 4. Certinho, pode representar uma substância pura. O diagrama 6 tem 3 átomos. Já sabemos que está errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O diagrama D pode representar uma mistura heterogênea, caso as substâncias não se misturem com a densidade de cores diferentes. A gente vê que são substâncias diferentes, a gente vai ver isso melhor na próxima aula. A alternativa correta fica B. 10. E última. Quais propriedades devem ser analisadas para identificar um tipo de matéria? Para a gente separar uma matéria da outra, são as propriedades específicas. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula.